Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Questão tanto política como de segurança pública, que é a minha bandeira principal. É um prazer enorme. Não sou o dono da verdade, mas tenho opiniões fortes, formadas, e quero passar aqui para o teu maravilhoso público. Então, estamos aqui à disposição para responder os questionamentos aí. Nós agradecemos muito a presença aqui no estúdio. Deputado, segundo dados do Congresso em Foco, o senhor foi o parlamentar paranaense com mais assiduidade na Câmara Federal, 100% de presença durante o ano. O senhor não faltou nenhuma sessão, então? Não faltou nenhuma sessão. Eu foco bastante nesse trabalho, eu me propus a isso, a mesma determinação, o mesmo foco, a força que eu dediquei para a Polícia Militar do Paraná, eu tenho feito também na Câmara dos Deputados. E veja bem, eu não faltei nenhuma das sessões que teve, e olha que uma determinada época do ano, em setembro, eu estava de atestado médico de 7 dias, porque eu fiz uma cirurgia, né, uma angioplastia, coloquei um stent no coração. Eu estava de atestado médico, o atestado foi dado de segunda até o próximo domingo, e na terça de manhã eu estava na Câmara, trabalhando já e na Comissão de Segurança, que tinham projetos importantes, inclusive de relatoria minha. Aí até os deputados, amigos meus da Comissão de Segurança, falou, mas você não está de atestado? Eu falei, atestado nada, eu quero é trabalhar. Eu fui aplaudido pelos deputados, me senti honrado de estar ali, mesmo de atestado médico, mesmo com a saúde debilitada na época, trabalhando. Então, eu tenho orgulho disso, e da mesma forma que eu me dediquei à Polícia Militar, eu prometi para mim mesmo e para as pessoas confiarem em mim que eu ia me dedicar. Então, 30 deputados no Brasil participaram de todas as sessões. Eu sou um deles. No Paraná, eu sou o único. O único? Com justiça, tem deputados que participaram de 100% das sessões, mas por terem se afastados para assumir secretaria ou alguma coisa, não participaram daquelas sessões específicas. Então, das que teve, na época que ele teve lá, ele participou de 100%. Mas não ficaram o ano todo, não, ficaram 40, 50 sessões. Eu fiquei 115 sessões e mais uma ainda do que nós tivemos convocação até pelo decreto do Lula na época do 8 de janeiro. Nós estávamos em recesso, fomos convocados, né, para votar aquela intervenção federal em Brasília, na segurança de Brasília. Então, participei também. 116 participações. E como é que foi esse ano, deputado, lá em Brasília? Olha, foi um ano bastante atípico, né? Começo de governo, um governo que eu não apoiei a candidatura do Lula, apoiei a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, um governo em qual eu sou oposição, mas que o meu partido está na base, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque o meu partido apoiou também, foi base ferrenha do presidente Bolsonaro, e agora está na base do Lula. Mas eu tive um diálogo bastante aberto com as lideranças do partido, principalmente o líder da bancada federal, o Antônio Brito, que é um deputado federal da Bahia. Falei para ele que eu não teria condições de compor a base do governo, que a minha essência é de oposição, apoiador de Jair Bolsonaro, apoiador dos valores da direita, e eles entenderam, falou, não se preocupe com votação. Sou bastante assediado em dias de votações importantes, me ligam 20, 30 vezes para mim, para a assessoria, mas eu mantenho firme a minha convicção. Falei para eles, se algo vier do governo que eu veja que seja com responsabilidade fiscal, que seja positivo, não tenho constrangimento em votar. Mas até agora não enxerguei, até porque, como eu disse para você, nós discutimos, eu faço parte de um grupo de deputados de oposição, e esse grupo se transformou ainda num grupo de oposição raiz, porque dentro daquele grupo de oposição ainda estava vendo pessoas que estavam votando a favor do governo. Então, nós criamos um raiz que tem 70% para cima de votações contra o governo, votações seguindo as orientações da liderança da oposição. Então, nós discutimos bastante os projetos ali, eu opino bastante. Teve um projeto que eu votei contra a orientação da oposição, votei a favor do governo. Por quê? E eu explico por quê. Porque era um projeto que criava o tipo penal do estupro virtual
e aumentava a pena para estupradores de crianças e adolescentes. Quer dizer, não teria como votar contra um projeto desse, mesmo ele vindo do governo Lula. Eu tenho que ter consciência que eu estou aqui, eu estou lá, exercendo o meu mandato em defesa da sociedade. E eu acredito que um projeto importante, porque o que nós falamos hoje de estupro virtual, que pode parecer uma bobagem, é simplesmente um homem, um adulto, na frente de uma tela, de um celular, de um computador, com uma garotinha de 11, 12 anos, pedindo para tirar as roupas íntimas, pedindo para fazer gestos. É absurdo isso aí. Isso tem que ser criminalizado. A internet, embora eu sou defensor ferrenho da liberdade de expressão, a internet não é terra de ninguém. Tem criminosos. Eu tenho feito várias denúncias contra golpistas da internet. Então, eu trabalhei nesse sentido, eu votei a favor, até estranhei que o governo Lula apoiasse um projeto dessa magnitude. A oposição foi contra, eu falei, não. Então, eu tenho 99% de votação de oposição anti-Lula e um que é esse que eu explico com prazer e com a cabeça erguida. E esse projeto foi aprovado? O projeto foi aprovado. Uhum. Então, hoje em dia, quer dizer, ele foi aprovado na Câmara, ele tem agora o Senado e depois a promulgação, né, a sanção presidencial. Então, veja bem, importante projeto, eu considero projeto importante, porque nós temos muitas vezes a polícia tem que enquadrar em diferentes tipos penais aí, crimes que hoje nós estamos tipificando. Estupro virtual, pegar uma criança, um adolescente, convencê-lo através de lábia, através de papo, numa tela, tira a calcinha, absurdamente criminoso. Então, votei a favor disso daí e morro defendendo essa ideia. E tem muito projeto tramitando na Câmara em relação à segurança pública no país? Como é que está? Muitos projetos. A Câmara funciona assim. Os projetos são numerados a cada ano, começa do 00001 até 6.000, 5.000 por ano. Então, esses projetos, eles têm uma ordem de chegada. Por exemplo, se eu fizer um projeto hoje a respeito de redução de maioridade penal, esse projeto ele será apensado a outros projetos com o mesmo teor que são mais antigos. Projetos de 2018, projetos de 2015 são apensados e eles vão para a comissão temática, pode ser provavelmente comissão de segurança, primeiramente, por fim, Comissão de Constituição e Justiça. Aí esse projeto ele é designado um relator na Comissão de Segurança, inclusive pode ser até eu, pego vários projetos para relatar, ou qualquer outro deputado ou deputada pertencente à comissão, esses vários projetos apensados, esse relator vai fazer um substitutivo, vai fazer um texto. Às vezes ele rejeita um aqui, rejeita outro, pega um pedaço de um, aí ele faz um substitutivo, esse substitutivo vai à votação, e ele se transforma naquele novo projeto, com o nome de substitutivo. Por quê? Porque ele pegou vários projetos apensados, né, e transformou num texto da sua autoria. Então, ele pega coisas boas de vários projetos, tem projeto que ele rejeita inteiro, por exemplo, né, que foi um projeto que seja contrário à maioridade penal, por exemplo, um exemplo que eu estou citando aqui. Aí, então, eu tenho vários projetos em desfavor de criminosos, né, em defesa do cidadão, e esses projetos, muitas vezes, eles vão sendo apensados. Até foi aprovado um que hoje é lei, chama-se a Lei Henri Borel, que faz jus àquela criança que foi assassinada no Rio de Janeiro, em conluio com o padrasto, né, e a mãe. Então, essa Lei Henri Borel, esse projeto principal na Câmara é de autoria do deputado Hélio Lopes, né, o amigo pessoal do ex-presidente Bolsonaro, e tem um pedacinho de um projeto meu também inserido ali. Então, me sinto assim honrado de saber que a Lei Henri Borel, que protege crianças, né, que penaliza com mais ênfase responsáveis, pais, mães ou responsáveis por crianças que permitam que as crianças sejam feridas ou mortas, então ali tem um pedacinho de um projeto do Sargento Faúri. Então, a Câmara funciona assim. Muitas vezes você não consegue aquele protagonismo, porque nós somos em 513 deputados. Quando eu cheguei lá, teve um deputado que falou para mim, eu acho que ele, com a minha fama na internet, que eu cheguei chegando, ele falou, aqui você é 513 avos. Eu falei, vamos ver então, vamos ver. E consegui me destacar, a minha fala firme, forte,
que é importante também. Eu vejo pessoas falando, o sargento só fala. Gente, é importantíssimo o debate. Você trazer... Eu faço nota de repúdio de decisões judiciais que soltam faccionados condenados a 90 anos. Esses dias eu fiz uma nota de repúdio para uma juíza que soltou um faccionado condenado a 106 anos, porque ele engoliu um palito de dente, fez uma cirurgia para se recuperar em casa, questão humanitária. 106 anos de cadeia, faccionado, traficante internacional, um criminoso que, com certeza, tal qual o André do Rep, vai sumir no mundo. O André do Rep foi solto pelo ministro Marco Aurélio, né, por uma questão de prazo, falta de um telefonema, de ligar para o juiz, falar, vocês têm interesse na manutenção da prisão? Não. Ele ficou esperando, quando deu o prazo, ele soltou. André do Rep falou que ia morar em Birigui, tinha um endereço, o endereço nem existe. Vocês veem, soltar um traficante daquela magnitude, liderança de facção, não checaram nem aonde ele ia ficar. Ele almoçou aqui em Maringá, com advogado, almoçou em Maringá, no Mercadão, e daqui caiu aí para Paraguai, Bolívia, e nunca mais vai pegar um André do Rep. Só se for uma operação de Polícia Federal com a Interpol, que vai custar milhões aos cofres brasileiros, de um cara que estava preso e saiu pela porta da frente da prisão, condenado a anos e anos de cadeia. Ele movimenta toneladas de cocaína dentro de solo brasileiro e de solo brasileiro para o exterior. Então, quer dizer, eu faço nota de repúdio. O que adianta uma nota de repúdio? A nota de repúdio é importante, porque ela traz para o debate, para mostrar para você, para cada ouvinte, o que está acontecendo no Brasil, para que vocês, povo, você, cidadão, a força é sua. Por que nós, o PL das fake news, chamado PL das fake news, PL da censura, relatado pelo deputado comunista Orlando Silva, por que esse PL saiu da pauta 2 vezes? Nós derrubamos 2 vezes da pauta. Pressão popular nas redes. Ficaram com medo. Falou, opa, os deputados ficam com medo da pressão popular e não garantem o voto. Aí o presidente da Câmara e os líderes ficam com medo de pautar. Falaram, se pautar e perder, já era. Aí fiquem olhando, agora estão ameaçando de novo. Sargento, tem um ouvinte fazendo uma pergunta, o Saulo Rodrigues. Ele diz o seguinte, pergunta se o senhor é a favor de câmeras nas fardas dos policiais. Eu sou contra. Sou contra. Eu explico. A questão da câmera, ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Aparentemente, pela minha resposta aqui, dá a entender que o sargento é contra porque ele quer coisa errada. Não. A Câmara ela pode, por uma fração de segundo, inibir uma ação mais contundente de um policial. Ele pode morrer por medo de agir. O meu pensamento, eu tenho esse pensamento. Isso é uma coisa que está sendo discutida dentro da Câmara dos Deputados, inclusive a deputada Daniela Rainer, que é de Santa Catarina. Ela fez uma audiência pública a esse respeito. Eu fui lá na audiência pública, participei com alguns técnicos que estiveram virtualmente, né, presentes e também pessoalmente. Então, nós discutimos bastante isso. Veja bem, eu sou a favor, por exemplo, lá na Câmara nós somos filmados, dentro do plenário e tal, mas eu sou a favor. Então, a partir do momento que querem colocar câmaras em policiais, vamos colocar câmaras em cada deputado dentro do ambiente de Câmara, dentro do gabinete dele, se reunindo com os prefeitos, com os vereadores, aí eu assino embaixo. Agora, colocar no policial, que é um trabalho sensível. Eu aqui em Floresta, abordei veículo com pessoas embriagadas andando no acostamento, só abordei, cheguei, falei, professor, vocês vão andando no acostamento de ré. O cara falou para mim, tá aí, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? O cara, o que você vai fazer comigo? E o outro filmando, entendeu? Eu falei para ele assim, meu amigo, você está mexendo com polícia errado. Você está mexendo com polícia errado. Eu tenho 2 multas no código aqui que se encaixa no teu caso. Uma custa R$150, a outra custa R$1.000. Se você não fechar sua boca, eu vou te fazer a de 1.000. Aí o outro, que era o dono do carro, não, para, não, o sargento está certo. Quer dizer, eles crescem na frente de uma filmagem, eles crescem a ponto de desestabilizar, inclusive, o funcionário público. Então, a minha preocupação com a Câmara na farda é justamente o policial vacilar e não fazer o serviço dele. Aí falaram que... mas o lugar... presta atenção, eu estou falando aqui porque eu sou o sargento Faúro, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável e daqui a pouco eu saio aqui fora de cabeça erguida, entendeu? E eu não tenho medo de pressão de pessoas que pensam diferente de mim. Respeito.
Se quiser me convencer a mudar, tem que ser convencido, posso me convencer, porque não sou uma pedra, não sou um pedaço de pau, sou um ser humano. Mas eu falo com bastante propriedade. Eu já vi casos de policiais vacilarem um segundo para agir e serem mortos. Um segundo que ele vacilou. Então, é importante, esse debate é muito importante, né? Mas eu sou terminantemente contra esse tipo de obrigação. Vou falar agora. O que eu ia falar e acabei cortando para... as pessoas dizem, os favoráveis dizem que diminuiu o índice de letalidade da polícia com policiais usando câmeras de segurança. Tá. Diminuiu a letalidade. Presta atenção que eu vou falar. De vários bandidos que deixaram de morrer porque o policial vacilou, porque estava sendo filmado, cometeram crimes graves depois, matando inclusive pessoas. Então, quer dizer, bandido bom é bandido morto. Então, esse é meu pensamento. Eu defendo isso aí e explico por quê. Nós tivemos um caso aqui em Maringá bem emblemático. Há muitos anos atrás, um degenerado numa cidade próxima de Maringá, ele se envolveu com uma garota de 15 anos. Se envolveu, acabou por lhe estuprar, estuprou a garota de 15 anos, ele estava de posse de um revólver, uma arma, um revólver, ele introduziu a ponta do cano do revólver nas partes íntimas da garota e fez ela lamber. Graças a Deus, ele não matou ela. Tá. Ele foi preso, pegou uma pena pífia e foi solto. Aquela cidade, para ele, acabou. Cidade pequena, tal, ele sumiu de lá. Ele veio parar em Maringá, ele ganhou a confiança de pastores numa grande igreja aqui em Maringá, se aproximou, ganhou a confiança, começou a frequentar. Em uma festa de 1.000 pessoas na igreja, ele planejou tudo, locou um carro, alugou um cômodozinho aqui próximo da igreja, uma casinha, um cômodozinho, no fundo de uma empresa, e ele passou várias vezes próximo de uma garotinha que ele tinha admirado, engordado os olhos, como diz na gíria, passou várias vezes, até que numa dessas vezes a menininha falou: "Oi, irmão, onde você vai?" Ele falou: "Estou indo buscar um bolo. Posso ir com você?" "Pode." Esse cara estuprou essa menina de todas as maneiras que você pensar, estrangulou, depois levou o corpo no bagageiro até a Venda 200, lá ele estuprou o corpinho em cima do capô e depois incendiou com um galho seco de câmara. Se esse cara, no primeiro crime que ele cometeu contra adolescente, onde ele estuprou, introduziu a arma nas partes íntimas, tivesse sido executado, hoje nós teríamos uma menina de nome Márcia Constantino, seria uma mulher, mãe de filhos, não seria uma estatística. O senhor também tem esse discurso na Câmara Federal. Sim, eu tenho esse discurso enfático na Câmara. Eu me pronuncio muito mais na Comissão de Segurança Pública, até porque são menos deputados, e a palavra durante 4, 5 horas de sessão. As sessões na Câmara, na Comissão de Segurança, começam por volta das 14 horas, vão até 17h30, 18 horas. Eu consigo me manifestar 3 ou 4 vezes ali sobre assuntos diversos dentro da área de segurança, sobre fatos que acontecem, soltura de traficantes, crimes graves, igual um degenerado lá acho que no Mato Grosso, matou mãe e 3 filhas e foi preso numa obra ao lado, portando a calcinha de uma das vítimas. Inclusive, uma das vítimas tinha 10 anos de idade. Então, eu sou bem atento a tudo que acontece no Brasil, principalmente esses crimes mais gravosos. Ontem nós tivemos um crime grave no litoral de Santa Catarina, onde um jovem de Londrina, um jovem paranaense, mais precisamente londrinense, foi morto a pauladas para ter sua pochete roubada, e o assassino já foi preso, estava beneficiando, gozando da saidinha de Natal. Então, eu fico atento a tudo isso para fazer as minhas críticas, meus projetos, o meu debate, e para vir com ênfase em programas como o teu aqui, falar o que eu penso. E mostrar para você por que eu penso assim. Eu penso assim porque eu aqui no IML de Maringá, eu vi, ninguém me contou, eu vi uma menina de 10 anos, nua, morta, aqui toda aberta, em cima do mármore do IML. Eu vi, porque ela foi estuprada por um homem de 1,80 m que era vizinho. Eu vi, isso eu vi. Então, bandido, eu não passo a mão na cabeça. Bandido, para mim, bom, vocês já sabem. Deputado, só para encerrar nossa entrevista, o senhor falou, né? Todo mundo sabe, a bandeira do senhor é a segurança pública, mas o senhor, como deputado, tem que discutir outros temas também, Com né? certeza, a reforma importantíssimo. tributária, o senhor votou a favor ou contra a reforma tributária? Eu votei contra a reforma tributária.
a minha explicação perante esse voto contrário à reforma tributária é o seguinte: o Brasil precisa da reforma tributária? Precisa. Importantíssima. Só que não essa reforma tributária que o governo Lula empurrou, comprou votos de deputados através de cargos, através de emendas, sem a discussão necessária, e que alguns pontos que são arrecadatórios, são pontos que a médio e longo prazo vão aumentar a arrecadação, e aumentando a arrecadação significa aumentar impostos. Eu lembro que na primeira ela mudou um pouco no Senado, ela foi modificada no Senado, os governos estaduais até se posicionaram contra as mudanças no Senado. Quando ela foi aprovada pela primeira vez na Câmara, antes de ir para o Senado, vários governos, inclusive o governo do Paraná, apoiou. Aí eu falei, mas o pessoal falava para mim, sargento, mas o governo está apoiando. Eu falei, gente, o governo é um administrador, quanto mais dinheiro para ele, ele apoia mesmo. Então, os governos dos estados estavam apoiando, e eu também não tiro o mérito deles, porque arrecada mais, ele tem mais para gastar. Então, é a mesma coisa que se eu fosse governador do Paraná e falasse, não, vai aumentar a arrecadação com essa reforma tributária, opa, para mim é bom, eu vou ter mais dinheiro para investir, para fazer um governo bom. Mas se você que vai pagar o imposto está contente, eu estou lá para defender não o governador Ratinho, estou lá para defender o povo do Paraná, as pessoas que vão pagar impostos. Então, eu votei contra, eu queria debater mais, queria que alguns pontos fossem tirados ali, isso nós discutimos tecnicamente com deputados preparados, com grandes assessorias, também tem a minha assessoria, deputados do Novo, do Partido Novo, conversei bastante com o Marcel, falei, Marcel, essa reforma, o Brasil precisa, Faur, o Brasil precisa, mas não a toque de caixa, empurrando, você está vendo que o governo está tratorando, tratorando, o que é tratorando? Na época da votação da reforma, foram liberados bilhões em emendas, então é quase que, chama-se uma compra, quase que uma compra de votos. Um acordo. Um acordo para se votar e para se tratorar. Tá certo. Sargento, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde, feliz ano novo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Eu também só gostaria, para finalizar, a gente tem essa parte radical, extremista, mas eu tenho destinado emendas. Eu sou o deputado, isso não é demérito para os outros, demérito para os outros também, mas sou o deputado que mais destinou verbas federais para a segurança pública na história do Paraná. Polícia Militar, Civil, Penal, guardas municipais. Então, eu sou deputado. Outros investiram em saúde, em educação, também são importantíssimos, mas o deputado da segurança pública no Paraná chama-se Sargento Faur. Tanto que, esses tempos atrás, nós tivemos uma reunião de bancada onde tinha tópicos para investir as emendas de bancada, que são em torno de 8,5 milhões cada deputado, e tiraram, através de uma reunião, os deputados do Paraná se convenceram de tirar dessa lista de que a gente podia investir a PRF e a segurança pública do Paraná. Eu fui o único deputado que fui contra e fiz questão de colocar em ata o meu nome, que eu sou contra tirar a PRF e a segurança pública do Estado, entenda-se Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar, daquelas verbas federais da emenda. Então, deputado da Segurança Pública no Paraná, sem falsa modéstia, chama-se Sargento Faur. Muito obrigado, boa tarde a todos e força e honra. E um feliz ano novo a todos.